Olá, meu amigo, minha amiga. Você pensa que já viu de tudo quando o assunto está relacionado a covardias que vêm desse universo paralelo do bolsonarismo aqui no Brasil? Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês algumas situações que são inimagináveis para militares no mundo inteiro, que servem a seus países, servem às suas pátrias, porque aqui no Brasil especificamente, coronéis do Exército Brasileiro, ou seja, militares de alta patente, que estavam conspirando contra o povo brasileiro, contra a nossa democracia, ao mesmo tempo estavam morrendo de medo, para não dizer outra expressão, do ministro Alexandre de Moraes. Eles queriam ser julgados, e isso mostra que eles tinham consciência dos crimes, por qualquer corte, menos pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que irá acontecer com esses militares desde ontem? Serão julgados pelo ministro Alexandre de Moraes. Então a casa caiu firmemente para esses criminosos golpistas. Vamos acompanhar como é que essa fila vai se desenhar daqui para frente em relação a essas criaturas. Certamente eles irão se somar a outros tantos que já estão presos e não irão sair. E no final da história, eles terão a companhia ali do senhor Jair Beelzebub, porque diante de tudo que a gente está vendo no Brasil, não dá nem para falar o nome da criatura, né? Ele está muito mais próximo do Beelzebub do que ter um outro nome próprio aqui no nosso país. Vou mostrar para vocês também que em meio a essas lufadas de coisas muito positivas que nós recebemos desde ontem, com a premiação de Fernanda Torres, o filme brasileiro, algumas reações que eu vou comentar aqui com vocês desse universo paralelo, que precisam ser contestadas e precisam ser colocadas e desnudadas até para ajudar que essas pessoas se eduquem culturalmente. Isso é uma pretensão muito grande, né, tentar fazer isso, mas pelo menos se a gente não conseguir isso, que essas pessoas se eduquem espiritualmente, que elas tirem esse mal que se abateu sobre elas desde que elas começaram a se inspirar na figura do Jair Beelzebub. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E olha, mais uma vez, obrigado por vocês estarem se inscrevendo também no nosso canal de cortes. Muita gente chegando lá, tá bom? Obrigado e vamos seguir aqui o nosso papo, né? Começando aqui com essa história. Justiça Militar decide enviar ao STF investigação contra coronéis suspeitos de fazer carta golpista. Justiça Militar entendeu que a análise do caso cabe ao Supremo, onde já tramita o inquérito do golpe. Militares foram indiciados pelo Exército sob suspeita de criar documento para pressionar o comando em 2022. Gente, aquele Paulo Figueiredo, o neto do ditador Figueiredo, ele falava dessa carta abertamente, que os coronéis estavam organizando um grande movimento que jamais tinha acontecido no Brasil, da forma como estava se desenhando, para pressionar os generais para darem um golpe. Por isso que o senhor Paulo Figueiredo, neto do ditador, também está implicado nesse inquérito. Se ele pisar no Brasil, ele vai entrar em cana na hora. E não tem escapatória, não. Será julgado como um dos articuladores desse golpe nas redes sociais. Bom, as criaturas que estão encalacradas agora é o coronel Anderson Lima, Carlos Giovanni, José Otávio Machado, Alexandre Castilho Bittencourt. O primeiro da ativa, o segundo e o terceiro da reserva e o outro da ativa também. Todos eles estão encalacrados. Eles queriam ser julgados dentro do Exército, né? E a penca de crimes aos quais eles estão agora implicados são o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos de prisão, tentativa de golpe, de 4 a 12 anos de prisão, além de participação de organização criminosa, de 3 a 8 anos. Então, a situação para eles está muito complicada. Agora, vamos aqui ver aqui a conversa dos covardes, dos golpistas covardes, que envergonham o Exército Brasileiro, envergonham a raça humana, né? Eles estavam conversando o seguinte. Deixa eu subir um pouquinho aqui o texto, né? Aí ele diz, nessas trocas de mensagem, o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, outro indiciado pela Polícia Federal, sob suspeita de ter coletado assinaturas, disse ao tenente-coronel Sérgio Cavalieri que temia que essa carta passasse a fazer parte de algum inquérito relatado por Moraes no Supremo. E o que os 2 anos depois acabou acontecendo. Abre aspas. Vamos ser presos por ele, escreveu Araújo Júnior.
embaixo de uma foto do ministro Alexandre de Moraes. Já em outra mensagem de áudio para Cavalieri, Araújo Júnior sugeriu que preferia que o caso fosse parar na Justiça Militar em vez do STF. Pô, palavrão, né? Podemos ir para a Justiça Militar, cara. Aí tem outro palavrão, né? Será que a Justiça Militar, os generais vão ferrar a gente, para não dizer outra expressão, né? Eu acho que não. O problema é o cabeça de palavrão que eles iam falar, do Alexandre de Moraes. Pegar esse troço, né, e meter no inquérito das fake news, né, cara? Aí a gente tá O inquérito do fim do mundo, essa P lá dos antidemocráticos, disse o tenente-coronel, segundo a transcrição feita pela Polícia Federal. Então, gente, eles estavam se tremendo de medo e esperaram o contato, eu gosto sempre de usar essa expressão, o contato está vindo agora, entraram na fila e pegaram uma senha privilegiada, né? Vão ser atendidos no balcão preferencial do STF. Bom, saindo dessa covardia e entrando aqui em bizarrices que provocam risadas e também muitas indignações, eu acompanho sempre as redes de direita, né? E a gente vê o seguinte, a contextualização dessa gente. Eles justificam tortura, golpe, massacres, desaparecimento, esquartejamento, cusparada na imagem dos outros, enfim, todo tipo de agressão odienta, porque eles têm uma salvaguarda. Eles sempre usam um mas, e aí sempre pedem para contextualizar. Acompanhe aqui essa bolsonarista aqui de primeira linha, lá para eles, o que ela andou comentando sobre a vitória de Fernanda Torres. Vamos lá. Filme fala sobre a história no caso mais da esposa, do Rubens Paiva, que ele foi um esquerdista, que ele foi a favor do Jango, ele gostava desse negócio de ditadura do proletariado. Olha só, ela já parte queimando a imagem do morto, do torturado, que ele era um esquerdista, ela já bota um carimbo. Ô, criatura, a senhora tem um nível que poderia compreender melhor, que o Rubens Paiva ele era filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, que de comunista não tinha absolutamente nada. E ter apoiado o Jango, porque Jango foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Então qual é o problema, né? E aí ela vem com essa história que ele, então, é uma figura malvada. E, portanto, ela começa a legitimar o massacre da tortura, dos crimes, do esquartejamento, da ocultação de cadáver, enfim, da destruição da memória do morto. Aí segue ela. E ele foi sequestrado e realmente sofreu tortura. Não vou aqui pintar militares como santinhos, mas a gente precisa entender. Aí, só que o mais dela, né, fica muito leve, né? Eu não vou justificar ela dizendo, mas aí ela diz. O que estava acontecendo naquela época. E eu não sei como é que o filme retratou, porque eu ainda não assisti, não vou ir ao cinema, de repente se tiver em algum streaming depois eu olho, mas como é que o filme retratou alguns detalhes, por exemplo. Aí é o seguinte, ela está justificando. Senhora, tudo tem um contexto então, né, para defender o crime, né? O homem que mata a esposa tem um contexto, né? Então, há uma justificativa. Alguém que mata uma pessoa no trânsito, alguém que comete um assalto, tudo tem um contexto no mundo. O Holocausto teve um contexto, né? A senhora vai colocar a culpa nas vítimas também, ou a senhora vai dizer, olha, aconteceu isso, mas temos que analisar o contexto, né? Francamente, é muita patifaria. Aí segue aqui, num outro trecho aqui, o conjunto de mentiras assacadas no meio dessa história toda para confundir o pessoal da extrema-direita. Inclusive a esquerda está barrando a investigação da gangue do abuso lá na Inglaterra, e que foi a mesma esquerda que não quis investigar os casos de Marajó, e que foi a mesma esquerda que não gostou. Minha senhora, que caso de Marajó que a esquerda não quer investigar? A senhora tá maluca? O que a senhora tá fazendo aqui na internet falando esse tipo de... A senhora tá pegando uma fala maluca da Damares, que está sendo processada pela maluquice que falou, o crime que cometeu, e a senhora está dando isso como uma coisa que aconteceu, que não quer ser investigada? Entre a senhora com a representação no Ministério Público, a senhora é cidadã, em vez de ficar falando bobagens pelas redes sociais, né? Olha, gente, isso aí são espíritos de almas cebosas, né? A senhora tem que se desintoxicar. Qual é o contexto que justifica 6 militares entrarem na casa de um pai de família, sequestrar o pai de família, torturar o pai de família e levar as crianças, inclusive, como faziam muitos dos torturadores, para verem os seus pais serem torturados, para pressionarem os pais para dizerem coisas que eles não sabiam? Então não tem contexto nenhum, gente, de destruição de pessoas, ocultação de cadáver, não entregar para a família. Ela ficou 25 anos tentando encontrar o corpo do marido e não encontrou.
25 anos para receber um atestado de óbito, para ter o reconhecimento dessa atrocidade. Enfim, então é contra esse tipo de coisa que a gente luta. E para essas criaturas que criticaram tanto, porque eles criticaram, gente, a vitória de Fernanda Torres. Eles partem que foi uma propaganda esse filme, que é um adoecimento da alma dessas pessoas. Mas isso está na raiz da chegada de Bolsonaro ao poder. Vocês se esqueceram dessa criatura aqui, ó, o Roberto Alvim, secretário da Cultura Jair Bolsonaro, cita ministro nazista em pronunciamento. Aí vem ele, né? Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. E aí veio com isso, né? Aí veio com isso. Gente, o discurso dele foi um discurso totalmente inspirado em Goebbels, né? Se você tem dúvida, é só comparar aqui, ó. O que ele fala: a arte brasileira na próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Qual é a frase do inspirador dele? Do porta-voz, né? Do malfadado Bigodinho. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferrenhamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa, ou então não será nada. Então, gente, não tem dúvida nenhuma, né? Aliás, a criatura se escafedeu, ninguém sabe por onde ele anda, né? Enfim, o destino dele merecia ser um processo cabeludo por ter feito apologia do que ele fez. Bom, a extrema-direita simplesmente está ignorando em alguns canais o que aconteceu da Fernanda Torres, né? E tem um aqui que merece um destaque diante da situação ridícula. Repare essa situação aqui, isso aqui é a campanha de Alckmin quando disputou as eleições presidenciais contra o Bolsonaro, falando de violência. A propaganda já mostrava para as pessoas daquele tempo quem era a figura do inelegível. Você gostaria de ser tratada desse jeito? Eu te dou outra. Dá, te dou outra. Dá, te dou outra. Que a sua mãe fosse tratada assim? Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Vagabunda. Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como o Bolsonaro trata? Você é uma idiota. Vagabunda. Ignorante. Então a propaganda fazia isso, né? E aí, logo depois disso, teve um debate em muitas redes sociais e a extrema-direita também estava nesse contexto, defendendo o Bolsonaro, foi requentada agora nesses dias em função dos ataques que fizeram a Fernanda Montenegro e nem só a Fernanda Torres, né? Acompanhe que esse programa, gente, que agora tem uma vereadora ex-cubana, né? Vamos dizer assim, se existe uma ex-cubana, ela renega a pátria dela e virou vereadora em São Paulo. E durante esse discurso, onde a Xuxa e a Fernanda Montenegro fizeram críticas ao comportamento do inelegível, a criatura disse aqui, só vai pegar áudio e depois pega a imagem dela. Vamos lá. Enfim, a gente já viu várias vezes, né? O que foi, Zoe? O que você tá bufando aí? Ai, por que a Xuxa não caça um tanque de roupa suja pra lavar, isso, hein? Zoe? A mulher, ninguém lembra dela na mídia, ela tem que atacar o Bolsonaro pra ganhar ainda um espacinho na mídia. Ô Xuxa, a paciência tem limite, o Bolsonaro é praticamente todos os dias chamado de genocida, A senhora é muito ignorante, né? Me desculpem, tá, gente? Porque o Bolsonaro sempre fez isso antes de ser atacado como genocida. O genocida foi um plus no currículo de Jair Beelzebub. Por isso que eu estou já classificando a criatura com todo respeito ao ser lá das profundezas, né? Porque esse ainda parece ser menos mal do que essa criatura. Inspirando esse tipo de coisa, a mulher falando que Xuxa tem que pegar um tanque de roupa suja, né? Adiante ver essa história aqui que provocou gargalhadas de todos os participantes. Veja. Bolsonaro. Em relação à questão de ser machista ou não, primeiro que a opinião de pessoas como Fernanda Montenegro e Xuxa, eu acho que elas são irrelevantes. São pessoas que estão ali no desespero da decadência, fazem parte de uma elite artística que não sabe mais... Fernanda Montenegro tá decadente, Guga. Não importa, elas realmente... Decadente não, Fernanda Montenegro não, né?
Então foi ridicularizado o senhor Gustavo Gaia nesse programa, diante da sua abissal ignorância, seu abissal afastamento da arte. É o que acontece com muitas criaturas aqui no nosso país, infelizmente. Mas nós estamos aqui para contextualizar algumas situações e mostrar algumas verdades, né? E para esses que estavam fugindo do ministro Alexandre de Moraes, a casa caiu feio, né? Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau.